Boa noite. Bom, como o Carlos falou, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre o desapego. Mas primeiro nós precisamos falar sobre o apego, né? O apego, normalmente, né, geralmente ele está relacionado, a origem do apego está relacionado às nossas inseguranças, né? O medo de perder alguém, de perder algo, né? Perder uma pessoa, perder bens materiais. Então, esse medo, essa insegurança, né, faz com que nós nos apegamos às coisas, né, ou às pessoas. Tá? E, às vezes, também por orgulho. Né? Nós nos apegamos a alguma coisa por orgulho. Quando nós falamos em apego, ou pensamos em apego, normalmente a gente pensa logo em bens materiais, né? que é o que mais se tem apego. Né? Mas, na verdade, não é só nos bens materiais que existe o apego. Né? Tem apego às pessoas, né? Tem o apego a comportamentos, tá? Apego ao passado, apego às preocupações, né? Isso a gente se apega muito, aquelas preocupações que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Porque dizem que de todas as preocupações que nós temos com o futuro, mais ou menos 90% não acontece. Dos 10% que acontece, 3 ou 4% depende da nossa ação, da nossa vontade, e o resto não. Né? Então, como se fosse assim, estou preocupado se amanhã vai chover. Né? Então, se chove ou não chove, não depende da minha ação, nem da minha vontade. Né? Então, esses apegos, essas preocupações, que nos prejudicam muito. Tá? E o apego, ele sempre nos tira do presente. Quando nós nos preocupamos com alguma coisa que pode ou não acontecer, esse apego está nos remetendo ao futuro. Quando nós temos um apego a alguma coisa do passado, ou alguém, esse apego está nos remetendo ao passado. Quer dizer, ele deixa, enquanto nós estamos apegados, nós estamos vivendo o presente, né? O aqui, o agora. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? A resposta: o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens materiais deste mundo, menos compreende a sua destinação. Pelo desapego, é o contrário. Ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Né? Então, nessa questão, né, ele diz que quando nós nos apegamos a qualquer coisa, né, nós estamos demonstrando o nosso sentimento de inferioridade. Né? A pessoa que é desapegada, principalmente aos bens materiais, desapegada a tudo, né? Ele vê a vida de um ponto mais elevado. Eles dão como exemplo, né, Francisco de Assis. Nós sabemos da história de Francisco de Assis, que largou tudo, inclusive as roupas, tudo que ele tinha para seguir Jesus. Né? Madre Teresa dedicou a vida toda, sem nenhum apego, né, à fraternidade, né, à caridade. E um outro exemplo que todos conhecemos foi Chico Xavier. Né? É um outro exemplo enorme do desapego. Tá? No Evangelho, tem uma passagem do Evangelho de Jesus, que Jesus nos adverte, né, dizendo o seguinte: não acumuleis tesouro na terra,
onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes, nem os comem, porquanto nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Então, a natureza, ela realmente dá um exemplo muito, muito forte, né, do desapego. Tá? Quando nós nos desapegamos de bens materiais, esse desapego dos bens materiais, eles não abrem espaço, né? Eles abrem espaço no nosso crescimento espiritual. Quando nós deixamos de ter esse apego muito forte, né, em algum bem material, nós estamos nos elevando espiritualmente. Tá? O apego às pessoas, né, é muito comum. Tá? Esse é um tipo de apego muito importante, é o apego às pessoas. Esse apego ocorre quando existe aquele sentimento de posse. Né? Eu sou dono da minha esposa, né? Por exemplo. Né? Ela é minha, me pertence. Esse é o apego. Tá? E a gente vê constantemente, né? Isso é histórico, quantos casos de feminicídio por conta do apego, né? De homens que matam, né, mulheres por conta do apego. Tá? Muita gente pensa ou diz, né, eu sou apegado a essa pessoa porque eu amo. Eu sou apegado a determinada coisa porque eu amo. Não, de forma alguma. O apego é muito diferente do amor. Vamos dizer assim, que um seria o contrário do outro. Porque enquanto o amor dá liberdade, né, se eu amo meu cônjuge, eu dou liberdade, porque eu confio. Né? Enquanto o amor dá essa liberdade, enquanto o amor liberta, o apego aprisiona. É horrível alguém conviver com alguém que tem apego por ele. Não amor, apego. Né? Enquanto o amor convive, o apego controla. Né? A pessoa apegada a outra, ela não ama, ela controla. Ela quer controlar tudo. Né? O que ela faz, o que ela vê, onde ela foi, onde deixou de ir. Né? Então, esse é o apego, que é o contrário do amor. O amor, nós sabemos, né? O amor acalma, enquanto o apego aflige. A pessoa que se sente apegada por alguém, ela vive aflita, né? Não tem uma vida tranquila. Tá? Quando se ama, né, o casal, por exemplo, né, isso eu estou falando de casal, mas pode ser filho, de filho para pai, de pai para filho, enfim, né, para qualquer pessoa que convive junto, pode existir o apego. Não necessariamente entre os cônjuges. Né? Enquanto o amor esclarece as situações, né, o apego confunde. A pessoa que fica confusa por conta de tanto apego. Tá? No Evangelho de Jesus também diz o seguinte, no capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. Está lá no item 5. Nesse sentido, Jesus nos alerta que até mesmo ao apego em relação aos papéis que assumimos enquanto encarnados, por vezes o apego ao papel de mãe, de pai ou filho pode gerar complicações em encarnações a vivenciar futuramente. Né? Então, esse apego pode nos trazer consequências em outras reencarnações. Né? Nós carregamos isso no nosso perispírito. Tá? Então, por isso que é muito importante o desapego. Né? Um outro apego comum,
principalmente hoje em dia, eu acho que sempre existiu, mas talvez hoje ele é mais acirrado, é o apego aos comportamentos da coletividade. Né? Por vezes, esse apego, né, aos comportamentos de forma coletiva, né, acaba agindo de uma forma que a gente deixa de ter opinião própria, nós deixamos de expressar aquilo que nós pensamos ou de sentir aquilo que nós gostaríamos de sentir, né, pelo apego à coletividade. Um dia, uma professora, ela entrou na classe e disse aos alunos, eu vou mostrar para vocês o quanto esse apego à coletividade influencia as pessoas. Como é de praxe, algum aluno vai chegar atrasado. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ela pegou uma pasta, essas pastinhas de cartolina, verde, a pasta inteira verde. E que cor é essa pasta? Todo mundo, evidentemente, respondeu verde. Ela falou, bom, quando o atrasado chegar, eu vou perguntar e vocês vão falar que é vermelha. Tudo bem. Aí chegou o atrasado. Aí a professora, você, que cor é essa pasta? Vermelha. E você? Vermelha. E você? Vermelha. Perguntou lá para uma meia dúzia. Aí perguntou para o atrasado, que cor é a pasta? Vermelha? Quer dizer, ele já se influenciou, né? Esse é o apego ao sentimento da coletividade. Tá? Então, aí a professora, né, explicou para os alunos essa experiência, né, que ela fez. Tá? Então, nós agimos de uma forma diferente do que a nossa consciência aponta. Né? Eu, por conta de todo mundo falar que aquela pasta é vermelha, eu vou falar que é vermelha, mas eu tenho certeza que é verde. Né? Então, esse apego que nós também devemos nos desvencilhar dele. Tá? O apego ao passado. Né? Esse apego se dá em funções de coisas acontecidas no passado, né? Que nós nos apegamos, nós nos esquecemos. Pode ser coisas boas, como pode ser coisas ruins. Né? Pode ser momentos felizes ou momentos difíceis. Né? Então, esse apego traz essas situações para o presente. Né? Nós devemos lembrar o seguinte, o nosso cérebro, quando nós pensamos no passado ou no futuro, o nosso cérebro não entende isso. O nosso cérebro só vive o presente, o aqui, o agora. Né? Então, quando eu penso em alguma coisa que me fez mal lá no passado, o meu cérebro entende que foi agora. E aquele sofrimento do passado, ele traz agora para mim. Né? E acaba me prejudicando em várias situações da minha vida, até fisicamente, dependendo da situação. Né? Então, isso faz com que desencadeia, né, reações no nosso corpo físico, no nosso organismo, né, no nosso espírito, tá? No nosso psíquico. Né? Justamente por isso. Quando nós pensamos, porque, na verdade, né, como dizem, o futuro não existe. Só existe o presente. O passado já foi. Né? Porque se eu falar, quando é o futuro? É amanhã. Não, o futuro, amanhã já é o presente. Depois de amanhã, o futuro também é o presente. Então, nós estamos sempre no presente. E é isso que o nosso cérebro entende. Né? Então, ele traz tudo para o presente. Então, o que nós precisamos fazer é praticar o desapego. Tá? Desapegar não é falar, não estou nem aí com nada. Né? Eu sou desapegado. Não, não é isso. Né? Desapegar não significa, aliás, que você não deve ter nada. Tá? Que você não deve possuir nada. Mas significa que nada deve possuir você. Porque quando nós nos apegamos àquele bem, ou àquela coisa, ou àquela pessoa, ou àquela situação, isso passa a nos possuir. Então, ele deixa bem claro isso. Né? Desapegar não é você se desfazer das coisas, né? Não é você não possuir nada.
É não deixar que nada te possua. Tá? Para a gente ter, assim, vamos dizer, praticar, né, o desapego, primeiro nós temos que entender uma coisa que todos nós sabemos, mas é duro às vezes a gente pensar, é que tudo é passageiro. Tudo passa, né? Alegria passa, tristeza passa, saúde passa, doença passa, a vida passa, né? Então, essa é uma forma de a gente não dar tanto valor a alguma coisa a ponto de se apegar a isso, né? Procurar viver o máximo possível o presente, né? Viver intensamente o hoje, né? Porque depois a gente não sabe como vai ser, tá? Nós devemos também tentar não criar grandes expectativas. Quando nós nos apegamos a grandes expectativas, isso pode trazer prejuízo, principalmente se essas expectativas não se concretizarem. Então nós devemos, claro que todos nós temos expectativas, né, de fazer alguma coisa, conquistar isso ou aquilo, mas que essas expectativas não sejam assim de uma forma muito exagerada, muito grandes expectativas, né? Uma outra coisa é a gente procurar se libertar de tudo que não tem mais utilidade, né? Que tudo que está lá trancado, guardado, né? Que a gente fica apego aí ao passado ou ao futuro. Eu não vou, isso aqui não serve, está aí guardado trocentos anos, mas eu acho que um dia eu vou usar. Estou pensando lá no futuro, estou me apegando ao futuro. Isso eu vou deixar aqui porque foi de não sei quem, ou eu gostei muito no passado, não me serve mais. Mas também, né, então eu estou me apegando ao passado. Então, quando nós nos desvencilhamos disso, nós estamos dando espaço, abertura para coisas novas, seja as coisas materiais ou coisas do nosso espírito, do nosso intelecto, seja lá do que for. Tá? Nós devemos sempre valorizar os nossos relacionamentos, com quem quer que seja, tá? Mas jamais tentar controlar alguém, seja quem for, né? Às vezes a gente quer controlar um filho, isso nós não devemos fazer. Educar é uma coisa, né? Controlar é outra, né? Então, nós temos que valorizar os nossos relacionamentos com quem quer que seja, sem controlar ninguém. Uma outra forma é a gente manter contato, né, com quem não possui nada ou com quem perdeu tudo. E hoje a gente não precisa nem manter contato, né? Basta você ligar a televisão ou entrar na internet. Né? Quantas e quantas pessoas a gente vê que perdeu tudo por conta de enchente? Os que já tinham muito pouco, né? As guerras, né? Esse terror das guerras. Então, se a gente pensar um pouquinho, né, vamos supor, se a gente tentasse pôr no lugar daquele que está lá chorando de fome na guerra, isso é uma maneira de a gente, eu não vou me apegar em nada, né, assim, dessa forma que a gente está conversando. Né. Devemos sempre cultivar a fé. A fé também é uma aliada muito forte ao desapego, né? E encontrar os prazeres nas coisas simples da vida, né? Porque quando nós encontramos prazer, alegria nas coisas simples, essa também é uma forma muito eficaz do desapego, né? Porque nós não vamos dar valor a só o que tem valor monetário muito forte, ou alguma coisa muito importante, ou cargo não sei aonde, né, ou posição social. Quando nós deixamos de dar tanto valor a isso, nós estamos nos apegando, porque nós damos valor, né, encontramos prazer nas pequenas coisas da vida. Tá? Como eu disse, né, só para encerrar, a natureza, né? Deus nos ensina tanta coisa através da natureza, né? A natureza nos ensina a paciência, a perseverança, né? Um monte de coisas que nós devemos aprender com a natureza, inclusive o desapego. E um dos maiores exemplos do desapego através da natureza são as abelhas.
As abelhas passam a vida coletando mel, né, produzindo mel, enchem a colmeia. Quando não conseguem mais ficar lá, elas simplesmente vão embora. Deixa lá a vida toda delas. Vão embora sem se preocupar para quem vai ficar, o que vão fazer, se vão usar, se vão jogar fora. Elas não se preocupam, né, porque é desapego, né? E isso é uma coisa que a gente deve aprender, porque às vezes a gente fica aí preocupado, apegado, nossa, para quem vai ficar minha casa? Isso não importa mais, tem que fazer igual as abelhas, simplesmente deixa, né? Então, é muito bom a gente seguir esse exemplo. Bom, gente, a mensagem era essa, né? E vamos ver se a gente diminui um pouco o nosso apego. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Deus nos abençoe a todos.